Eu sou o Pedro, olha só que legal. Oi, Pedro. Prazer. Hoje eu vou falar do reino de Deus na perspectiva dispensacionalista. Primeiro, para a gente entender um pouco o que é a questão do reino. O autor fala que em todas as fases da Bíblia, todas as fases da criação, a gente vai ter o Deus agindo como realmente um rei. O reino que é de Deus. Então vão ter vários aspectos e formas de governo, de administração, que vai evidenciar o poderio de Deus na Terra. Para falar sobre isso, tem um livro que é, eu até esqueci na minha mochila, mas do Dwight Pentecost, é o capítulo que o Dwight Pentecost escreve, que é Quando a Trombeta Soar. É um livro que tem uma perspectiva dispensacionalista, é mais revisada, né? Isso aqui, ó. Tanto é que ele faz uma crítica à hermenêutica do dispensacionalismo progressivo, é bem interessante. E ele divide o reino em fases ou em etapas, que é o reino na eternidade, o reino na terra, o pré-adônico, o reino em Israel, o reino na presente era, que tem uma meio que subdivisão no reino de Atos, e o reino eterno. Como a gente pode ver aqui, ele divide basicamente de forma cronológica, mas de forma de administração do poder de Deus, e como isso se evidencia aqui na terra e na eternidade também, né? Primeiro que eu vou falar é o reino na eternidade. Isso a gente não tem muitas coisas na Bíblia falando a respeito, mas a gente tem várias evidências de como era, se a gente pode dizer assim, principalmente com base em Isaías 6. Se você tiver uma leitura mais da questão de Jesus sendo enviado, se disponibilizando para ser enviado, a reunião da Trindade, a gente tem meio que essa ideia dos anjos proclamando o nome de Deus. Então é muito isso. O reino na eternidade seria antes da criação do homem, mas por ser algo eterno, algo transcendental, a gente não teria como colocar cronologicamente. Mas, basicamente, a questão dos anjos, os anjos adorando a Deus eternamente e Deus existindo eternamente também. Então é um reino atemporal, que não se resume ao tempo, universal, providencial e milagroso. O autor elenca esses 4 pontos, é uma parte bem curtinha do capítulo mesmo, mas é só para trazer essa ideia de que a administração de Deus não começa, ela é uma coisa atemporal. O Deus já é o rei eterno e ele estabeleceu esse reino na eternidade. Logo após isso, a gente tem um reino na terra. Com a criação de Adão e Eva, ele estabeleceu Adão para ser um dos administradores do reino dele. Mas isso foi falho. Foi uma coisa que falhou, como Adão, ele não conseguiu administrar de forma perfeita, se a gente pode dizer assim. Então acontece o famoso episódio da expulsão de Adão e Eva do Éden, e ele instituiu uma nova forma de administração. Se a gente for lá para Romanos 2,15, a gente vai ver que todos os povos, todas as pessoas têm a lei de Deus escrita no coração. Então, a gente tem traços da imagem e semelhança de Deus. Só que com a expulsão e com o primeiro pecado, o pecado original, e também aquele pecado de Abel e Caim e Abel, a gente tem uma outra autoridade que é delegada ao governo humano. Então, basicamente, Deus estabelece uma lei perfeita, que é escrita no coração das pessoas, mas acontece um fato em Gênesis que eu queria que vocês abrissem, Gênesis 9:16. Quem puder ler, eu agradeço. O arco estará nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Exatamente. Isso foi na questão pós-Noé, quando Deus estabeleceu o juízo. Primeiro ele havia entregado a humanidade aos seus próprios desejos. Então foi delegado ao governo humano e ele disse que estaria conosco por meio dessa aliança que a gente vai ver mais pra frente no reino com Israel. Então, já fazendo o gancho, o reino em Israel, que é dividido em, o cara ali, o famoso aliancista, ele vai gostar dessa parte, que ele é um reino dividido em alianças. E eu coloquei essa parte que o autor vai falar que são alianças eternas, incondicionais e irrevogáveis. Então, a partir do momento que Deus faz uma aliança com uma pessoa, faz aliança com o povo, essa aliança não pode ser revogada. É algo que Deus estabeleceu e é incondicional. É aquela parte que a gente tem, se eu não me engano, em 2 Timóteo, que mesmo Deus sendo
mesmo a gente sendo infiel para com Deus, Deus é fiel para conosco. Então, não se trata se Abraão era perfeito, não se trata se Davi era perfeito, não se trata se Moisés era perfeito. Se trata que Deus é perfeito. E Ele é perfeito o suficiente para cumprir a sua promessa, a sua aliança com o seu povo. A primeira aliança que o autor elenca aqui é a aliança com Abraão, que é uma aliança que está descrita lá em Gênesis 15:18. E acho que todos conhecem, né? A aliança com Davi é a segunda que ele elenca, e a terceira é a aliança com Moisés, que está lá em Deuteronômio 29:30. Creio que essa questão das alianças já está bem estabelecida. Ele até discute um pouco sobre essa questão da aliança, mas é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente. Que é, continuando no reino de Israel, tem uma quarta aliança, mas para falar dessa quarta aliança, eu achei melhor falar um pouco antes de João Batista. Porque João Batista fala uma coisa muito interessante: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A gente tem de novo essa temática de reino dos céus. E o que seria esse reino dos céus? De novo, é a questão de que Deus está estabelecendo o seu reino, sua administração ele vem com poder, vem com juízo, e ele faz isso por meio de alianças. Então, essa aliança que João Batista estava preparando o caminho, como já é descrito no Antigo Testamento, ela tem um reflexo, tem um espelho em Jeremias 31, do 31 a 34. Eu queria pedir para vocês lerem. Que essa é a quarta aliança que é descrita no reino em Israel, mas serve para a presente era, que a gente vai chegar lá. Então, e aí eu queria fazer igual eu faço com as crianças. Eu queria pedir para o Enzo ler o versículo 31, o Eric ler o versículo 32, a Ana ler o versículo 31. Você não tem Bíblia? Irmã, ela tem sim. Ela tem, glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Então, Ana, você leu o 33 e Henrique, você pode ler o 34? É 31 ali? 31, isso. Então, podemos começar. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Mas este é o concerto, esse é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Muito bom. Então, essa é a aliança que a gente tem descrita em Jeremias 31, do 31 a 34. E o autor, ele vai fazer meio que um debate a respeito dessa aliança. Porque em Hebreus, o autor de Hebreus, ele descreve essa aliança quase com a literalidade do texto de Jeremias. Só que essa aliança, ela serve tanto para nós hoje, porque seria a nova aliança, mas também mostra que o povo tinha uma noção de que a aliança de Moisés era algo que, como é que eu posso dizer, que os ritos não deveriam ser para sempre. Era algo que iria ser estabelecido, ia ser reestabelecido, ia ser suplantado por outra aliança, por uma nova aliança. E o autor de Hebreus usa essa aliança para falar com os judaizantes, para falar com as pessoas que queriam continuar seguindo a lei, que não viam Jesus como o Salvador. E ele usa esse argumento dizendo, o texto fala que Deus iria fazer uma aliança com Judá, uma aliança com Israel, e essa aliança seria perfeita, seria uma aliança eterna. Logo, a gente não deve ficar preso aos ritos da antiga aliança, ainda que a antiga aliança fosse irrevogável no sua intenção de Deus com o seu povo, mas não nos seus ritos, porque os ritos seriam sim suplantados por outros. Então, essa aqui é a parte mais interessante que eu achei da perspectiva dele, porque
Até agora o que eu falei é meio que senso um pouco comum. Porque a gente tem as alianças, a gente tem a questão de Deus criando na eternidade, beleza, tudo tá certo. Mas o autor, ele traz 2 etapas do ministério de Jesus aqui na Terra. Isso eu achei bem interessante. Porque se a gente for olhar a história dos evangelhos, Jesus primeiro vem de uma forma um tanto quanto pacífica, trazendo uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz para o povo de Israel. Mas acontece um episódio em Mateus 12, 24. Quem lembra que episódio é esse? Da blasfêmia. Da blasfêmia, exatamente. Jesus cura uma pessoa e os fariseus falam: ele faz isso em nome de Beelzebub. Então, tanto é que isso leva Jesus a falar que o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a partir dessa passagem vão vir parábolas que Jesus vai falar e vão vir vários ensinamentos a respeito do juízo de Deus. Então, Jesus passou a anunciar o juízo que viria. E esse juízo viria inicialmente para o povo de Israel. Porque, primeiramente, a mensagem pregada por Jesus era para o povo de Israel, para os judeus. E ele fala da parábola dos lavradores maus. Essa parábola fala bastante sobre a rejeição que Jesus sofreu e viria a sofrer, ainda mais forte na cruz, né? E como que isso seria tratado por Deus. A gente vai ver um pouco mais de parábolas subsequentes que vão reafirmar cada vez mais isso. Uma mensagem de juízo, uma mensagem de poder. Porque, voltando, aqui é o reino, antes do reino da presente era, ainda o reino de Israel. Então é um reino que pré-anuncia uma nova aliança com Jesus, mas é um reino que ainda está estabelecendo as bases para o reino que viria. Então eu queria pedir para a gente ler Lucas 21, 20 ao 24, que vai deixar ainda mais clara essa questão de uma mensagem de juízo. Ezequiel, você pode ler o 21 e o 22? E Esther, você pode ler o 23 e o 24, por favor? Lucas 21, 23 e 24. Mas quando vir de Jerusalém cercado de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas das que criarem naqueles dias. Foi, pastor? Porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio de espada, para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Pronto? Amém. Então, aqui a gente tem essa mensagem. A gente tem que lembrar sempre de quem está recebendo essa mensagem. Quem recebe essa mensagem de Jesus é o povo judeu. E com a nossa perspectiva escatológica de que, de novo, na perspectiva dispensacionalista, o juízo, como é que pode dizer isso? O juízo sim, para todos, mas alguns em forma de graça e outros em forma de condenação. Então, se a gente segue essa perspectiva, a gente vê que Jesus fala de juízo condenatório. Ele fala que as grávidas irão se abrigar, que vai descer uma vingança dos céus. Então é uma mensagem muito mais pesada, muito mais forte. Não, uma mensagem que mostra que, de certa forma, o povo judeu foi falho nessa administração do reino de Deus aqui na terra. Que ele iria estabelecer, como a gente viu lá em Jeremias, uma nova aliança. Porque o povo esqueceu da aliança que havia sido feita com Moisés. E lá em Lucas a gente vê muito claramente isso, como a gente acabou de ler. Agora, eu falo do reino na presente era. O reino na presente era se estende desde de Atos 2, lá em Pentecostes, que seria umas passagens após Jesus ter sido assunto aos céus, e chegaria até o reinado de Jesus, na sua segunda vinda. Para isso, a gente tem Mateus 13. Eu não vou pedir para vocês abrirem, mas Mateus 13 é extremamente interessante, porque ele prenuncia esse reino na presente era. De que forma ele faz isso? Primeiramente, a gente tem a parábola do semeador. Todo mundo aqui conhece, principalmente o Waze, o cara evangelista, que é uma parábola que fala sobre terrenos
e sobre uma semente. A semente, a gente sabe, né, claramente que é o Evangelho, mas os solos falam sobre o coração das pessoas. O coração de certas pessoas não estaria apto para receber essa semente. E isso não faria sentido inicialmente se a gente olhar para um contexto meramente judaico, porque não se tinha uma questão de evangelizar muito forte. Ainda que se a gente olhar para Levítico, para a lei, o povo judeu tivesse como missão espelhar o comportamento divino, espelhar a lei divina para outros povos, e os outros povos serem convidados por meio disso a fazer parte do reino, a gente viu que o povo judeu falhou em vários aspectos nisso. E eles não tinham essa vertente de levar a mensagem de Deus para os povos, eles eram muito exclusivistas. A parábola do semeador, então, a gente pode encaixá-la muito bem no reino da presente era, que a gente vai ver que vai se discorrer no reino de Atos, mas, primeiramente, vamos ver aqui, parábola do semeador. Muitas pessoas estariam com o coração duro e muitas pessoas não rejeitariam o Evangelho. Lá na parábola do joio do trigo, e também, primeiramente do joio do trigo, a gente vê que vai ter uma separação entre os justos e entre os injustos. E os injustos cresceriam no meio dos justos. Então isso mostra de novo uma mensagem de juízo, Jesus enfatizando que sim, teriam pessoas que estariam no meio de nós, mas não seriam dos nossos. E que essa separação não deveria ser feita agora, deveria ser feita no fim dos tempos, no juízo de Deus, em que o joio seria jogado numa fornalha ardente, que a gente pode entender como sendo o inferno. Semente de mostarda, que de novo prenuncia o que a gente vê acontecendo em Atos e discorrendo na igreja primitiva, que 12 discípulos principalmente, né, não dá para falar que é só eles, mas principalmente, coisa muito pequena, estendeu o reino. Aqui reino é basicamente intercambiável com a mensagem do Evangelho. Em várias partes da Bíblia a gente vai ter essa intercambiabilidade. Porque quando Jesus fala de um reino, não dá para você desassociar a partir do reino na presente era. E se a gente olhar com esse olhar do Novo Testamento para o Antigo Testamento, não dá para desvencilhar do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de estabelecimento do reino de Jesus, do reino de Deus. E se a gente tem o reino de Deus, logo a gente tem uma mensagem do Evangelho. É algo cíclico. Um depende do outro, mas na presente era isso vai se mostrar de forma mais forte ainda. Trazendo um link também para o fermento escondido, que é a questão do fermento, né? Se você usa pouco fermento e você tem uma grande quantidade de massa, esse fermento vai contaminar toda a massa. A parábola do tesouro escondido e da pérola. O autor faz uma aplicação que é um pouco complicada, que é mais realmente da linha dispensacionalista, sobre a parábola do tesouro e da pérola, que ele vai falar sobre que o tesouro escondido e da pérola seria a questão, teria um pouco a ver com os gentios, porque meio que o tesouro seria algo que a pessoa, ela vende tudo que ela tem para ter aquele terreno, aquele tesouro, e a pérola é algo muito parecido com isso. Então ele faz essa analogia com a questão eu não sei se está em Romanos, mas da videira e dos ramos, que Romanos 11, né? Que os ramos foram enxertados e os judeus foram, como é que era? Alguns galhos quebrados. Para que eles pudessem ser enxertados. Ele faz muito com essa parábola, eu confesso que eu não consegui entender muito, mas e por último a parábola da rede e do pai de família, que a parábola da rede é, de novo, voltando para a questão do joio do trigo, é bem similar, é uma rede que tem peixes bons e peixes ruins, e os peixes maus, peixes ruins são jogados fora, e do pai de família, que tem um filho que fala que vai fazer e não faz, e um filho que fala que não vai fazer, mas faz. Aí sim, esse paralelo com os gentios e com os judeus é um pouco mais claro assim. E vamos lá, o reino em Atos. O reino em Atos, pelo que eu entendi, é uma subdivisão do reino na presente era, porque, de novo, ele abrange do Pentecostes até a segunda vinda de Jesus, mas é um período muito específico da igreja, porque é basicamente, não diria o estabelecimento do reino, porque o estabelecimento do reino na presente era foi feito por Jesus, mas o reino em Atos é uma coisa que a gente vê
realmente a parábola do grão de mostarda e do fermento escondido sendo colocada em prática. Porque a gente vê que Deus tinha um programa para os gentios. Eu coloquei até que Paulo vem à luz, sendo cegado pela luz. Porque Paulo, a gente conhece ele como o apóstolo dos gentios. Então, uma mensagem, primeiramente, parecia mais para os judeus. A partir de Atos, a partir dessa compreensão dos Pentecostes, a gente conseguiu perceber que não se tratava só disso. O reino de Deus se abrangia para todos os povos, inclusive para os gentios, que somos nós, né? O ministério de Paulo é evidente disso, e a visão de Pedro. Pedro é ponto-chave aqui. Porque, ok, se você ler Atos, você vê, que legal, eles estão evangelizando o pessoal e tudo. Só que eles ainda tinham muito aquela questão, não, mas os judeus são um povo escolhido, os judeus têm a salvação primária. Com Pedro, a gente vê que essa compreensão se torna um pouco mais vasta, porque, eu só recapitulando, ele vai ver um lençol, que vai ser mostrado para ele 3 vezes, de animais que os judeus considerariam impuros. E Deus fala, mata e coma. E Pedro entende isso de forma que o relacionamento com os gentios não deveria ser uma forma de se tornar impuro. Tanto é que ele vai até a casa de gentios, e lá na casa de gentios, ele vê pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Do Espírito Santo. E sendo cheias do Espírito. Então ele vê, cara, parafraseando, tá? Se Deus aceitou eles como filhos, eu tenho que aceitá-los como irmãos. Logo, isso de noção de um reino para os gentios se torna muito mais pungente em Atos. E o reino eterno. Aqui eu estou pegando uma parte do livro que ele fala: quando no fim de seu reino terreno tudo tivesse sido levado a se submeter ao Pai, o Pai entregará o governo do reino eterno. Faltou um T ali, eterno. Entregará o governo do reino eterno ao Filho. Esqueci de escrever essa parte, mas me perdoa. E então a gente vê que depois da segunda vinda de Jesus, que marca o fim do reino na presente era, começaria o reino eterno. Isso já com Jesus entronizado, tirando parte do milênio, da grande tribulação, mas isso aí é para outra hora. Mas o reino eterno seria estabelecido logo quando o Filho começasse a reinar, e aí teria a passagem da eternidade, porque o reino eterno é atemporal. E aí essa base está lá em 1 Coríntios 15, do 27 ao 28. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Perfeito. Então a gente vê claramente que teria um reino, porque a gente se vê a administração de Deus, e o Filho reinando, justamente porque o Pai lhe dá poder para fazê-lo, e nós somos cordeiros desse reino também. E, por fim, isso aqui trata do reino na presente era. Eu achei melhor deixar para o final, para não confundir muito. Mas ele fala sobre as 4 esferas de autoridade. Ele argumenta que na Bíblia, em várias passagens, a gente tem Deus instituindo autoridade sobre pessoas, e por a gente ter essa compreensão de que o reino se trata de administração, se trata da intervenção de Deus no mundo, a gente percebe que as esferas de poder, esferas em que há um certo grau de autoridade, esse poder é constituído por Deus. Então, até essa parte do livro aqui, ó. Os que exercem autoridade em cada uma dessas esferas são, efetivamente, administradores da parte de Deus. Aí ele elenca a esfera civil, que seria a esfera do governo, a esfera das autoridades. Isso, inclusive, é bastante forte em Romanos, quando Paulo fala que a gente tem que se sujeitar às autoridades, justamente porque quando a gente faz isso, a gente se sujeita a Deus. A esfera profissional, a doméstica. A doméstica é mais forte quando Paulo fala a respeito do casamento. Inclusive, ele fala que é um mistério, né? Porque a questão não de que o homem tem que exercer uma força com a mulher, mas justamente de que juntos eles têm uma missão e eles são administradores da parte de Deus. E a esfera religiosa, que é forte quando Paulo está falando com Timóteo a respeito do presbitério,
E ele dá essa noção de autoridade, uma autoridade vinda de Deus. Então, e toda autoridade que é constituída é porque Deus permitiu, né? Então, é isso. A primeira coisa que eu fiquei na dúvida foi sobre a questão do reino na eternidade. Onde eu dito que o reino ele era milagroso. Só que milagres pressupõe algo que é extraordinário acontecendo dentro de um nível ordinário. Certo. Então, como é que ele poderia ser milagroso se ele tecnicamente era a morte, sabe? Se ele era o status quo desde sempre. Entendi, eu acho que quando ele fala milagroso, ele fala muito da questão da nossa perspectiva para aquele tempo. Não da perspectiva do reino da eternidade para o reino da eternidade. Entendeu? Então, tipo, como se várias coisas fora do comum acontecessem, mas questão transcendental. Então, por exemplo, quando Jesus realiza um milagre, por exemplo, uma pessoa é curada, essa pessoa ia morrer, ela é curada. É algo que Deus intervém na história. E até quando a gente teve uma reunião de apologética, o Norman Glasser usa esse argumento, de que, por exemplo, os ateus não acreditam em milagres, mas eles mesmos defendem o Big Bang, que é algo anormal, algo que foge da natureza. Da natureza o quê? Da natureza terrena, da natureza que a gente conhece. Seria algo necessariamente que vai contra o que aconteceria normalmente no reino eterno? Não. Mas eu creio que no milagroso nesse sentido é algo que para nossa normalidade, para nossa naturalidade, tipo, é algo que foge do natural. Por exemplo, você não vê anjo toda hora aqui, né? Então, eu creio que é nesse sentido que o autor está trazendo. E, inclusive, isso é um argumento muito bom para apresentar quando o cara fala, mas não tem como você julgar, né, tipo assim, o passado da Terra com as mesmas leis, né, tipo da termodinâmica, outra coisa que eu questionar sobre a questão da falha nas administrações, porque assim, como é que eu vou dizer? A falha na administração é uma coisa que eu já tenho que questionar por aqui, mas eu acho mais aberto muito perfeito. A falha na administração é uma coisa que necessariamente acontece em todas essas dispensações, ou ela é uma coisa que pode acontecer, mas não necessariamente acontece para que outra dispensação venha. Vou dizer, por exemplo, que os judeus, vou dar exemplo, os judeus teriam cumprido tudo, entendeu? Teriam acreditado no Messias e tal, ainda aconteceria a dispensação dos gentios? Eu creio que a falha é algo necessário, não porque Deus é falho, não, mas justamente para mostrar que nós somos falhos. Então, por exemplo, se a aliança acontecesse perfeitamente, não seria simplesmente porque Deus é perfeito, mas porque o homem de certa forma não falhou com Deus. Mas a história do relato bíblico toda vai mostrar pra gente que o homem é falho, que o homem vai falhar com Deus. Então, se a gente tivesse uma dispensação teoricamente que o homem faria tudo perfeitamente, a gente não teria o porquê de um Salvador, não teria o porquê de Jesus. Aí no Éden. Exatamente. Aí entra a questão do Éden. É aquela mesma pergunta, tipo, e se Adão não pecasse? Esse é o argumento, inclusive, do John Wesley. O John Wesley é arminiano, né? Mas ele falava, tipo, perguntar por que Deus deixou que Adão pecasse, né? Aí ele vai falar, não, Deus quis se manifestar como Salvador, além de se manifestar como Criador. Exatamente. E nessa parte aí, pensando na perspectiva dispensacionalista, né, igual ele trouxe, assim, Jesus e João Batista, né, quando eles apresentam o rei, eles ali, eu creio, né, que eles estavam apresentando de forma genuína. Então, Jesus realmente estava dizendo, arrepende-se porque o reino dos céus é chegar. E aí pensa, se eles tivessem aceitado, provavelmente, dado, enfim, as profecias, o reino, ou seja, o Messias reinando, iria acontecer naquela era, supondo que eles aceitassem. E aí, provavelmente, as bênçãos que se pensa de Jesus reinando e espalhando seu reino em toda a terra dos gentios, sendo abençoado a partir desse reino realmente teocrático, físico, aconteceria, e não um
comissionamento de um novo corpo para levar o evangelho depois de que o povo judeu falhou. Então, assim, digamos que a bênção desse reino futuro seria presente naquela época se eles aceitassem, né? Digamos, o milênio seria antecipado. Mas era quase impossível deles aceitar, não porque eu creio assim, numa determinação, mas porque já estava previsto que eles iriam rejeitar. Tipo em Isaías. É de certa forma uma determinação. Você pode usar a explicação arminiana, mas essa questão de determinação nesse sentido. A questão, eu acho que tipo, é o mesmo debate da predestinação e da presciência, sabe? Mas já estava previsto que eles iriam rejeitar. Outra coisa que eu tenho é sobre a questão, que eu não tenho medo disso. Mas é sobre a aliança com Adão e a aliança de Noé, porque vocês estão três alianças. De Moisés, de Abraão. Isso, o autor ele elenca 4, que a quarta seria de Jeremias. Sim. A quarta depois eu vou falar. Ok. Essas três. E a dúvida que eu fiquei pensando é, tipo, as alianças que Deus fez com Adão, no caso, no pós-quebra, tá? Eu estou me referindo, né? Aquela lá do porta-evangelho e tudo mais. E a de Noé, elas também seriam laços irrevogáveis, porque assim, eu fiquei com essa dúvida porque teve um governo humano. E se pressupôs que teve uma falha dentro da aliança em relação ao comportamento humano, tudo isso foi estabelecido na aliança Abraão. Mas essas alianças não seriam irrevogáveis, então, nesse sentido, elas teriam sido revogadas? Eu creio que a questão da irrevogabilidade das alianças não se trata meramente da questão de, Deus fez a aliança por exemplo, com Davi. Aí aquela aliança com o Davi não pode ser revogada, mas eu acho que é uma questão muito geral. As alianças são irrevogáveis, então a aliança de Deus com o seu povo é irrevogável. Entendi. Não, sim, eu entendi, só que assim, a minha dúvida é, isso se aplica também às alianças dele, com Adão e com Noé, porque elas não são só com os judeus, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Então, eu creio que não se aplique justamente porque o caráter de aliança que a gente tem em Adão e em Noé é diferente do caráter de aliança que a gente tem com Davi, Moisés e Abraão. Só que a minha dúvida é que, por exemplo, a aliança com Adão pressupõe um Messias, né? Então isso... Mas, tipo, você encara como sendo uma aliança? Eu creio que é uma promessa. Há uma promessa. Então, assim, tem aquele lance, né, de tipo, é uma garantia, digamos, de Deus, né? Mas assim, talvez seja da minha interpretação, né? A questão da aliança da Eu creio que, tipo, ele não é uma aliança em si, justamente porque em todas as alianças a gente tem meio que alguém que representa aquela aliança. E a aliança que você considera aliança com Adão, não creio que seria uma aliança justamente só porque tem uma promessa. Eu creio que, tipo, ok, há a promessa, mas no Adão não atuou como patriarca, não atuou como um mediador de Deus, né, com o povo. Se a gente for analisar Abraão é aquele que saiu da terra de Ur por meio de um chamado divino e foi mediador para o povo. Davi veio após Saul, então, e Davi trouxe muito do caráter que Deus queria trazer para o seu povo. Moisés, mesma coisa. Abraão não teve esse aspecto, não creio que foi uma aliança. Você crê que toda aliança tem que ter uma certa condicionalidade? Como assim? Tipo assim, que ela tem que ser, vou dizer, coisas das duas partes. Entendeu? Você tem que ter essa questão? Das duas partes? Tipo assim, que não pode ser simplesmente Deus estabelecendo algo, entendeu? Que tem que ter algo que a pessoa... Eu creio que é muito da questão que Tiago fala, da fé e das obras. E Hebreus 11 reforça bastante. Que não se trata do que nós fazemos, mas se trata do que nós cremos. Não, assim, eu só estou deixando claro, não estou querendo pegar meu Deus. Porque, por exemplo... porque isso é uma pergunta sincera. Porque, por exemplo, você vê traços disso, por exemplo, em Deuteronômio. Quando você fala, se vocês fizerem tal coisa, né, vocês serão abençoados. Se não fizerem... Sim. Deuteronômio tinha um caráter bem pedagógico, né? Sim. Aí, tipo, a gente tem que analisar cada aliança com cuidado, assim. Mas eu não creio que, tipo, a aliança se firmou por causa de uma resposta positiva do patriarca. Eu acho que vai muito além disso. Tanto é que Moisés, ele vacila, né? Sim.
A coisa que eu ia perguntar agora sobre a quarta aliança assim, isso eu queria entender mesmo, sabe? Pergunta. Por que a quarta aliança ela valeria para nós e nós outros? Tipo assim, por que a de Jeremias é citada, pelo menos eu entendi, tá? Os podem me corrigir. Ela valeria para nós que somos gentios, mas não a outros. Porque as outras foram feitas com Israel. Mas essa também foi. Tipo assim, em Jeremias fala que ele faria uma nova aliança com o povo dele. Em Jeremias 31. Certo. Então, por que isso valeria para nós? Entendi. Entendeu? O autor argumenta nesse aspecto, mas eu não lembro o argumento dele. Você pode responder, Zé? Assim, a aliança de Jeremias, na sua totalidade, na sua completa literalidade, assim, toda do capítulo 31, ela vai ser cumprida completamente quando a nova aliança chegar no coração do povo de Israel. Então, quando eles aceitarem, então eles vão estar meio que participando da realidade antecipada pela igreja hoje. Então, assim, ela é uma aliança no aspecto estrito para ser ainda completa, para com especificamente Israel. Mas para nós, ela começa a valer justamente pela expansão da promessa dessa aliança de Israel para os gentios. Porque quando fala da vinda do Messias, muitas vezes você tem ele como alguém de luz para as nações, como por exemplo em Isaías 49. Então aí é quando, inclusive, o autor aos Hebreus aplica isso para a igreja, é porque ela é uma, digamos assim, uma antecipação. E é tipo como se fosse retroativo. E uma expansão, porque essa aliança foi primeiramente prometida que estava tentando ser trazida por Cristo, mas como nação eles rejeitaram. Então isso, digamos, é quase a mesma coisa de dupla referência, sabe? Mas eu creio que, tipo, na época que aquela aliança ocorreu, eu creio que, tipo, poderia servir, igual eu falei anteriormente, para os gentios que se convertessem a Israel, exatamente. Não é tipo, era algo exclusivo e aí, tipo, quem entrasse não estava sujeito. Não. O gentio que tornasse parte do povo judeu teria que cumprir com os ritos, seria um funcionário impuro. Ele estaria assim, ele não poderia participar de todas as celebrações, de todos os rituais, mas ele seria considerado em sentido estrito, assim, como um judeu, logo um participante da aliança. Mas já que essa aliança foi, vou usar revogada, mas você está entendendo o que eu quis dizer, né? Foi revogada tanto para os judeus, logo não faz sentido a gente continuar com ela. E pensando nessa questão de aliança, é mais importante o caráter irrevogável dela do que apenas estrito. Então, assim, a aliança com Abraão para com o povo de Israel, ela é eterna, que inclui bênção, descendência e terra. Então, por exemplo, a gente crê que a terra é para eles, é eterna, mas não quer dizer que a gente não possa ter participação das outras bênçãos. Então, assim, a gente entrou na bênção, por exemplo, da descendência, que é o Cristo, mas a especificidade deles está lá, terra. E aí, por exemplo, essa questão de Jeremias ou de Davi até. Entendi, não seria excludente nesse sentido. Mas significa que, sendo feito para eles, vai se cumprir, né? Vai acontecer. Perdão. Qual foi a sua dúvida? Qual foi a sua dúvida? Essa ainda porque a quarta aliança de Jeremias valeria para nós, mas nas outras, anteriores, entendeu? Somente a parte da A nova aliança. Aquela da nova aliança. Então, eu acho que é bom estabelecer o limite de perguntas. Uma coisa que eu tive dúvida também foi se tem relação ao juízo referido. Né? O quê? O juízo. Essa parte eu entendi mais ou menos. Você falou que tipo, o juízo se manifesta tanto em relação à graça quanto à condenação. Isso. Só que isso eu fico meio na dúvida, porque o juízo que Jesus se refere parece também incidir
de forma generalizada sobre todos os homens em certas passagens, como por exemplo, eu falo sobre a condenação. Eu acho que eu não tenho deixado tão claro, mas, por exemplo, como o povo judeu enxergava como é que pode dizer, o fim dos tempos, assim, né? O fim dos tempos não, mas eu vou dizer quando a morte, né? Por eles serem filhos de Deus, eles já teriam a herança. Eles já teriam a herança da parte de Deus. Logo, eles não sofreriam um juízo no sentido de condenação. Mas a gente pode até ver que nessa parte aqui, quando tem a rejeição de Jesus como Messias, os judeus passam a receber uma mensagem da parte de Jesus de um juízo. Isso tem um eco nos profetas, que os profetas anunciam um juízo, mas não era muito claro nas alianças. Se a gente for ver, é muito mais uma mensagem de tipo promessas, uma mensagem de um reino, uma mensagem de tipo cumpra esses ritos, faça sacrifícios. Mas a questão do juízo, Jesus deixa muito mais enfático após esse episódio aqui, essa mensagem. Que, tipo assim, para os gentios já era certo o juízo para eles. Então não faz sentido falar um juízo para os gentios, para quem é fora do povo, pois eles já sofreriam esse juízo por estar fora do povo. Mas aí Jesus traz uma mudança porque anuncia esse juízo para o próprio povo. Que não tinha essa noção. Que volta a Romanos 11. Isso. Dos galhos. Para os judeus não faria sentido aquilo. Como assim? Nós, o povo de Deus, nós que temos uma aliança com Deus, vamos sofrer juízo? Não. Mas Deus, ele fala que por eles terem rejeitado a mensagem, eles sofreriam juízo. Por isso a gente tem a parábola dos oradores maus e Lucas 21. Só porque então seria tipo igual quando Jesus ele chega nos fariseus e ele fala, os fariseus falam, não, nós somos filhos de Abraão. Jesus fala, não, até essa pedra pode ser. De certa forma, porque ele faz com os gentios, né? Isso. Até eles podem ser filhos de Abraão. Que entra o que o Ezequiel falou. Entendi. Então, tipo, o juízo. Mas isso é uma dúvida que eu também, porque, tipo assim, tem certas passagens, deixa eu só lembrar exatamente onde é que é, mas o Ezequiel é que é melhor do que em Miqueias, se não estiver enganado, que fala sobre bênçãos para nações específicas e para gentios debaixo da submissão ao Senhor. Isso não seria também a mesma situação de Israel, porque assim, eles são citados como tendo tanto juízo, né, aplicado sobre eles, mas existe essa promessa de que eles seriam submetidos ao Senhor e eles seriam abençoados. Isso não entraria, tipo assim, também nessa questão, tipo, assim, parecia que só tinha juízo pro gentio. Não, tanto é que eu falei que tipo, os profetas eles traziam mensagens de juízo. Eu acho que essa questão aqui é muito mais. Aí eu estou partindo do meu pressuposto, tá? Mas eu creio que é muito mais do imaginário como judeu, de como o judeu imaginava. Porque se a gente for pegar os livros, o que eles tinham como lei era a Torá. Eles tinham sim, eles entendiam como canônicos todos os livros do Antigo Testamento, mas o que eles tinham decorado era a Torá. Então, ainda que os profetas fossem de grande relevância, ainda que o que o povo entendia era essa mensagem de tipo, vamos copiar a lei, vamos fazer a lei e seremos abençoados. Os gentios não estão cumprindo a lei, eles serão condenados. Agora, tanto é que naquela época pouquíssimas pessoas realmente liam. Quem tinha o conhecimento eram os rabinos, eram os judeus, eram os fariseus, que eram aqueles que eram mais cobrados, inclusive por Jesus. Então eu creio que esse juízo fala muito mais do imaginário, do entendimento dos judeus como um povo, do que sobre realmente o que está escrito. Porque se a gente for realmente ver, no Antigo Testamento a gente tem tudo. Os gentios vão receber parte, que os gentios vão ser alcançados, que os judeus podem sofrer condenação, que as nações vão ser abençoadas. Se a gente for analisar todo o Antigo Testamento, a gente vai ter bastante do Evangelho ali já. Mas o que o povo entendia não era isso. Isso a gente consegue perceber pelas falas dos fariseus, pelos relatos dos saduceus. Pelo que você está falando, parece que eles não tinham noção de juízo definitivo. Isso. Em relação a isso. Tipo,
policial temporário, como os cativeiros, mas não algo Isso, perfeito. perder para sempre. Perfeito. Sim. Tanto é que tipo, essa noção de inferno não era tão desenvolvida, de céu e inferno. Sim. Só mais luz. Se o remanescente da grande tribulação aí seria parte do reino também, nesse sentido. Porque você tem essas várias administrações do reino, e aí a coisa que eu fiquei na dúvida é tipo assim, tá, mas você tem uma parte aí que não tem reino, digamos assim, nas dispensações, certo? Tá certo, né? Então, essas pessoas seriam reino também? Ou... Eu recebi aqui na escuta do Ezequiel que ele falou que são assim. Se eles, os que estiverem vivos e tiverem feito o bem, assim, tiverem aceitado a mensagem, eles serão participantes do reino. E aí essa não é uma visão muito consensual, mas na escatologia dispensacionalista, no Mateus 25, né, a partir do versículo 31, quando Jesus diz: quando vier o Filho do Homem com os seus santos anjos assentados no trono da sua glória, separará as nações e porá à sua direita ovelhas e à sua esquerda bodes. Certo? E aí no fim da bênção para as ovelhas, ele fala: vinde, bonitos de meu Pai, possui o reino para vós estar preparado. Como ele fala que é um juízo quando ele estiver vindo na sua glória, então, ou seja, ele vem depois da grande tribulação. Então os remanescentes fiéis entrarão nesse reino. Entendi, não se perde porque eles não vêm. Isso. É isso. Não era mais outro que você falou? Não, é que a outra acho que. Pronto, alguém tem mais algum comentário? A questão da nova aliança é ainda uma aliança para Israel, no caso. Seria. Porque ainda está dentro do reino de Israel. Isso. No caso, a Jeremias nova. 31, você fala. Isso, essa seria uma promessa meio que exclusiva para Israel, que no qual. Não diria exclusiva para Israel, mas foi feita primeiro para eles. Isso. Tanto é que fala de fazer uma nova aliança com Judá, mas essa aliança a gente entende que se estende, por meio de Hebreus, do argumento de Hebreus, que se estende aos gentios. Mas não é exclusivo, o meu entendimento nunca foi exclusivo. Com as próprias outras. Foi. Exatamente. E não, tipo, nem as outras de certa forma têm uma exclusividade, mas não são restritivas. Entende? Romanos 1,16 eu acho que resolve isso muito bem, acho. Que é não me vergonha do Evangelho, que é o poder da salvação para o judeu. Exatamente. Mas o Evangelho, como eu tinha falado antes, é algo que perpassa todas as dispensações. Eu não entendi muito bem aquela questão das esferas. As esferas seriam meio que um mandato pra gente, para nossas administrações? Não, eu creio que é tipo a forma como o reino de Deus se manifesta, não somente formas como o reino de Deus se manifesta na sociedade. Porque a partir do momento que a gente entende o reino de Deus como sendo poder e autoridade, o poder que temos é constituído por Deus. E a partir do momento que o poder de Deus pressupõe um reino, logo como que o reino na presente era acontece? Por meio de esferas. Como que ele se manifesta? Como se manifesta? A manifestação desse reino. Exatamente. Na presente era. Entendi. Na época do Atos era o Império Romano, por exemplo, o reino civil, a esfera religiosa era a igreja primitiva. Aí a gente pode encaixar assim. Desde o começo do semestre nunca foram feitas tantas perguntas para uma exposição. Olha!